quero falar nesse instante a respeito de uma passagem bíblica que nós encontramos lá em Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3 e depois o versículo 6, nós lemos o seguinte: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. E o versículo 6, nós lemos: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que crê se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Esses versículos eles nos chamam a atenção para duas palavras que as pessoas às vezes confundem: fé e crença. E fazendo uma pesquisa no dicionário, eu fui encontrar a diferença entre essas duas palavras. E eu queria chamar a atenção para essa situação que muitas vezes a gente confunde, pensando que tem fé, mas não tem, apenas crer. Crer quer dizer acreditar que tudo vai valer a pena. Então, o que você vai fazer, você acha que vai valer a pena. E fé é totalmente diferente. O autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito em uma coisa. É acreditar muito que uma coisa pode acontecer. É uma certeza. Veja bem, acreditar, crer, não é acreditar, ou a fé não é só acreditar. Eu creio que vai acontecer, eu creio que vai fazer aquilo, eu creio que aquilo outro. Isso aí não é fé. Fé é acreditar que uma coisa vai acontecer, ter a certeza de que aquilo vai acontecer. Quando nós lemos lá em Hebreus, versículo 1 do capítulo 11, ele diz: fé é a prova daquilo que não se vê e a certeza das coisas, a certeza daquilo que não se vê e a prova daquilo que... Deixa eu voltar aqui para falar a verdade. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Então, mais adiante, nós vemos que nós cremos que tudo que existe, que Deus criou, foi do nada. Uma certa vez, uma pessoa um sábio disse que podia fazer tudo o que Deus fizesse. Aí Deus fez um homem do bolo de barro. E aí disse agora para o sábio: faça o seu. Ele pegou o barro para fazer. Ele disse: não, faça seu barro. Então, isso aí é que é fé. É você não ter nada na mão e no mesmo instante surgir um bolo de barro e você fazer daquele bolo de barro uma estátua, uma coisa qualquer para provar. Isso aí é fé. É acreditar nas coisas que a gente não vê, que não sabe. E então, pronto, é acreditar em Deus. Porque
Está escrito lá no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não pode ter certeza da salvação. Porque não é por as obras, não é por aquilo que você faz. Efésios, capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, desde quando é dom de Deus, a única maneira de a gente ter fé é crendo em Deus, que Ele é capaz de fazer. E como diz lá o versículo ainda na continuação, Ele é galardoador daqueles que os buscam pela fé. E às vezes, é como eu falei, a gente confunde crer com ter fé. Eu creio que eu vou fazer isso e vai dar certo. Eu creio em fulano que ele é uma pessoa honesta. Eu creio. Isso aí não é fé. É uma confiança que a pessoa tem, que deposita em outro, que uma coisa que a pessoa vai fazer, que ele acha que vai dar certo, mas acontece que está usando um material, está usando algum objeto, está usando alguma coisa para crer naquilo que ele está fazendo ou que está pensando, mas a fé que Deus ensina é diferente. Você, para servir a Deus, tem que ter a fé que Deus existe, você tem que ter a fé que Cristo morreu, Deus se fez homem, habitou no meio de nós e viveu, como diz, habitou, e morreu, foi crucificado, morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou e levou sobre nós o peso do nosso pecado. E a Bíblia diz que se nós tivermos fé em aceitar tudo isso que ele fez, nós teremos a salvação, desde quando confessar com a nossa boca. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, isto aí é que é fé. É você acreditar que Deus pode fazer uma coisa por você ou que você não tem condições. É a mesma coisa de uma pessoa orar e pedir a Deus sobre uma cura. Mas acontece o seguinte, que a Bíblia diz que é preciso que você ore com fé, porque orar para pedir alguma coisa sem você ter fé é igual o caso daquela mulher que acreditava que podia transportar o monte, como a Bíblia ensina: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás para esse monte, transporte para o meio do mar, e ele irá. Então diz que uma certa mulher, de frente à fazenda dela, tinha um obstáculo, tinha um morro que empatava de ver a cidade. Para a pessoa ver a cidade, tinha que subir aquele morro. E aí diz que ela começou a orar para pedir que aquele morro desaparecesse, aquele obstáculo desaparecesse. E o tempo passou, um determinado tempo, e o morro não desapareceu, o obstáculo não desapareceu. Ela disse: eu também sabia que não ia sair, e então não tinha fé. E se você faz, ou fala, ou pensa alguma coisa, mas não tem a fé, não tem a certeza, isso aí vai ficar difícil, porque a Bíblia diz que para agradar a Deus é preciso que tenhamos fé e acreditamos que Ele é capaz de fazer. Então, nesta noite, eu quero convidar a você que ainda confunde de fé com crer, que entenda que há diferença entre fé e crer. E eu quero que orientar você e lhe dar essa oportunidade que Cristo oferece, de que você acredite que Ele existe, acredite que Ele pode salvar,
Acredite que Ele morreu na cruz do Calvário. Receba Ele como seu Salvador. E aí você irá fazer parte daquela galeria, como nós vemos no livro de Hebreus, nesse capítulo 11, que fala de todos os heróis da fé da Bíblia. E o escritor, ainda no fim, diz que tinha muito mais a escrever, a acrescentar, mas dá uma demonstração de que as pessoas criam que Cristo vinha, mesmo antes de Cristo, desde o Velho Testamento, mais de 700 anos antes de Cristo, as pessoas já acreditavam que Deus ia mandar o Messias, que o Messias ia morrer no nosso lugar, e nós iríamos ter a salvação através da morte dele. Cristo veio, viveu, foi preso, morreu, ressuscitou, e hoje ele está lá à direita de Deus, intercedendo por nós, nos dando essa coragem e dizendo: vinde a mim todos vós. E aqui eu deixo esse recado para você. Peça a Deus que aumente a sua fé, faça como, não tenha vergonha, faça como um discípulo que pediu a Deus, para Cristo aumentar a fé dele. Então, que você peça a Cristo que Ele lhe ajude a definir o que é fé e aceite e passe a ter, a pertencer àqueles que um dia estarão com Cristo no céu. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nosso Deus, por nos conceder essa oportunidade de trazer esta palavra para as pessoas que estão nos ouvindo, e que permita, ó Deus, que ela tenha sido explicada de acordo com a tua vontade, tenha sido entendimento das pessoas, e que as pessoas possam acreditar em Cristo e entender que fé é uma coisa e crer é outra coisa. Crer, todo mundo crê. A Bíblia diz que até Satanás crê, mas não estremece, não obedece. E assim eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha, que a tua palavra venha encontrar guarida em cada coração nesta hora, e que muitas pessoas possam encontrar essa fé que está lhe faltando. Eu te peço desde já e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.